Um. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina, né, de gestão e tendências em academia. Hoje nós estamos tendo o grande prazer de ter aqui na nossa aula nosso querido Dênio Coelho. O Dênio é um parceiro, irmão da minha época de faculdade, e sempre um cara muito estudioso, trabalhador, leal, certo? Enfim, só tenho a rasgar elogios sobre ele, né? Além de lindo também. Você tá lindo, viu, Dani? Você tá como vinho. É isso, rapaz. Enfim, o Dani é o nosso convidado dessa noite, né? Nós tivemos, durante esse mês agora de novembro, a parceria do professor Cleito Teixeira, né? Falando sobre o método Isoton de treinamento. Nós tivemos o nosso querido professor Luiz André, falando um pouquinho sobre gestão em academias. E hoje a gente está trazendo o Dênio, né? O Dênio, para quem não sabe, é o diretor de ética da Associação Cearense dos Personal Trainer do Estado de Ceará, né? Dos personagens trainer do Estado de Ceará, e hoje veio nos agraciar com a sua participação. Dênio, a nossa turma é uma turma da Unifor, aquela nossa turma de 95, é uma turma muito privilegiada. Eu tive prestando atenção no nosso grupo. Nós temos o Adriano Loureiro, né, que é coordenador da UES e também hoje coordena o CFO, né? Exato. Coordenador, é o gestor do CFO hoje. Nós temos o André, enfim, que já foi coordenador de várias instituições de ensino superior. Temos o nosso querido Renê, né? O Renê é o presidente da associação, né? Da Associação dos Personagens Trainer do Estado de Ceará. E eu estava vendo que a nossa turma deu muitos frutos bons e destacados no mercado, não é isso? Exato, exato. A nossa profissão tem um leque de opções, né? Eu sempre falo que a educação física tem esse lado bom de você ter várias vertentes para trabalhar, né? E se destacar como bom profissional na sua área. Exato. Na época, entrando um pouquinho mais no assunto, Dani, nós entramos na turma de 95, a primeira turma de 95 da Universidade de Fortaleza, né? Nosso querido Unifor. Exato. E naquela vertente, Dani, depois que a gente se formou, depois eu voltei até a instituição para fazer algumas disciplinas que, na minha ótica, a gente não deveria sair sem elas. Até porque também, naquela época, o ensino superior particular não era tão acessível financeiramente, né? E daí a gente tinha, por exemplo, o Daniel é prova viva do que eu vou falar, porque tem a mesma grade curricular que eu, no histórico, disciplinas como musculação e treinamento desportivo naquela nossa época eram disciplinas optativas. Exato. Né, Dani? E exato. Hoje a gente não concebe o profissional de educação física sair sem pelo menos essas duas disciplinas como disciplinas obrigatórias. Naquele período, Dani, a gente estava engateando ainda essa nova tendência, que na verdade não é mais uma tendência hoje, né? Na verdade é uma realidade, esse ramo da educação física que é o personal trainer. Né? A gente dava muito sobre essas questões, sobre contratos, como era que deveria agir, enfim. Né? E o Dênio, ele tem uma vasta vida profissional dentro dessa área. Dênio, por gentileza, se apresente aí e faça as honras e inicie a nossa aula como a evolução, né? A história e evolução dos personal trainers do Estado de Ceará. Ok. Espero que todos estejam me escutando bem, né, vendo também aqui. Eu não sei como é que está a situação do meu microfone aí, mas se estiver falhando alguma coisa, vocês me avisam aí, que a gente volta aqui e repete. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dênio Coelho, como botei isso aí bem frisou, a gente é da turma de 1995-1 da Unifor, e foi um curso fantástico, mas que
em algumas situações, naquela época, essa grade curricular já mudou muito, mas naquela época deixava muito a desejar e a gente tinha que correr atrás, como diz o outro, né, procurar por fora outras, lendo em livros ou vendo artigos científicos sobre alguns assuntos, né. Um dos assuntos que o Teis comentou aí, que era o treinamento esportivo. Hoje é impossível você pensar um profissional, personal trainer, que não tenha conhecimento de treinamento esportivo. Inclusive, eu terminei a faculdade e logo em seguida fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, porque eu senti necessidade de organizar os treinos e prescrever os treinos para os meus alunos, né, para os meus atletas na época, e eu emendei logo nessa pós-graduação. E foi fantástico, porque eu sou pós-graduado em treinamento esportivo pela Unigran Rio, né, a Universidade Grande Rio, do Rio de Janeiro, e foi um curso que foi parte feito aqui em Fortaleza e outra parte eu fiz lá no Rio de Janeiro. E foi uma troca de experiências fantástica, porque na época lá que a gente foi defender o nosso TCC lá na pós-graduação, a gente se encontrou com profissionais de outros estados, lá no Rio de Janeiro, e foi uma troca de informação. A gente passou 15 dias lá dentro do centro lá de treinamento lá da universidade, e naquela época foi fantástico, foi uma troca de experiências fantástica. Dênio, só te cortando um pouquinho, Dênio, para você ver como é que é a vida contemporânea hoje, né? E a nossa vida acadêmica hoje, que eles na verdade, os meninos hoje, na verdade, eles têm a faca e o queijo na mão. Porque quando a gente tinha os nossos professores pós-graduados, né? A gente, quando um pós-graduado passava, nós ficávamos, ixi, pós-graduado, não sei o que e tal, a gente, né, floria e respeitava muito, porque para a gente fazer uma pós-graduação na nossa época, a gente tinha que viajar. A única pós-graduação que tinha mais próximo daqui do estado de Ceará era na Faculdade Federal do Rio, de Pernambuco, né? Exato. Na UFPE. E daí, meu amigo, a gente tinha que dar uma ralada. E não era todo mundo que era aceito, né, no programa. Exatamente. E hoje, graças a Deus, hoje a gente pode fazer de casa, você pode fazer uma pós-graduação. Exatamente. Eu até vou voltar um pouquinho a minha história pessoal aqui, para a galera ter uma ideia de como a gente falava naquela época. Eu acredito que a faixa etária dos alunos aí seja uma faixa etária jovem ainda, né? A gente está... Hoje tem diversas opções de faculdade e isso, graças a Deus, é bom também porque você aumenta muito o leque, né, de novos profissionais. Isso é bom para a nossa área, né? E, assim... Pluraliza, né? Exato. Eu colocando aqui... Eu sei que falar em números é sempre complicado, mas hoje eu estou com 50 anos de idade e estou envolvido com a parte de atividade física, principalmente atividade física de força, né? A musculação, desde os meus 17 anos. Então, é uma coisa que eu já praticava, né? Foi por uma questão de pessoal mesmo, que na época, eu com 17 anos, eu era muito magro e descobri a musculação. E a galera aqui do Ceará, que é mais antiga, já ouviu falar na Pódio Musculação, né? Que é uma academia das antigas que tem lá no Montese. E eu comecei com 17 anos lá e realmente foi uma grande base, né, para virar o profissional na área que eu virei, né, essa parte da musculação, treinamento de força, treinamento de resistência, né, e toda essa parte. Então, estou envolvido com isso desde sempre. O meu primeiro curso sobre musculação com José Maria Santarém Sobrinho, né, um grande médico aí conhecido, foi em 1988, e a gente, naquela época, pra vocês terem uma ideia, naquela época não se falava em personal trainer, né, propriamente dito. Não tinha esse termo ainda no Brasil, muito menos no Ceará, né? A gente, de acordo com as pesquisas que a gente fez aqui para trazer esse assunto aqui para vocês, a primeira vez que o termo personal trainer chegou no Brasil foi na década de 80, da década de 1980, né? E era uma coisa muito pouco explorada, não se sabia o que era propriamente dito ainda o termo personal trainer, né? Você tem uma ideia, na década de 80, o que estava muito em voga no Brasil era a ginástica aeróbica. Não sei se tu lembra disso, aquele pessoal dançando em cima do palco, de duplo, de trio.
Então, era o que tinha naquela época, era o que fazia sucesso, né? O treinamento personalizado, o personal trainer, ele veio fazer sucesso no Brasil a partir de 1990, né? Em 1988, a gente falava em treinamento de força, musculação para gerar hipertrofia. No era o que a gente estudava naquela época, era o fisiculturismo, era a nossa base, era os nossos ratos de laboratório, né? Não se falava naquela época, a primeira pessoa que falou em musculação para a terceira idade, que algumas pessoas achavam loucura naquela época, foi exatamente José Maria Santarém Sobrinho. A musculação como qualidade de vida. Olha só a diferença dos termos, né? Se achava que a musculação só servia para hipertrofiar músculos e acabou-se, né? Falando esteticamente. E a gente viu depois que hipertrofia é muito mais do que estética, né? É mais qualidade de vida, é saúde, é longevidade, e foi isso que o José Maria Santarém Sobrinho trouxe naquele primeiro curso que eu fiz em 1988, né? Então, de lá para cá, pessoal, muita coisa mudou, né? A gente não tinha esse termo personal trainer, como a gente conhece, o que a gente falava era parceiro de treino. Olha só, o cara tinha um parceiro de treino, aqueles dois caras que treinavam juntos, que se ajudavam, não tinha muita pesquisa científica naquela época. Era na época quando você estava no supino reto, era aquele parceiro que dava o toque, né? Ei, dá o toque aí. Exatamente. Ficava no morrer embaixo do supino. E isso, na verdade, aí às vezes o cara diz assim, rapaz, por que o trabalho do personal trainer, essa besteira do personal trainer funciona tão bem, o aluno tem resultado melhor? Hoje se sabe que a gente hoje tem vários métodos de avaliação física, né, que a gente usa para prescrever mais acertadamente. O cara, em vez do cara passar um ano sem ter resultado, ele vai começar a ter resultado ali muito mais palpável, porque ele está indo no caminho certo. Mas naquela época, na década de 80, de 90, não se tinha essas pesquisas científicas. A avaliação física naquela época, para vocês terem uma ideia, era uma treina de costureira. Se o cara tivesse uma treina, medisse os braços, medisse as pernas, o pescoço, as panturrilhas, estava ótimo. Era a avaliação física na época. Era só circunferência, peso e altura. Acabou. Quando eu vejo, até abrindo um parênteses aqui, quando eu vejo o pessoal no CrossFit hoje, que está uma moda danada, o pessoal correndo ao redor do quarteirão, eu começo a rir, porque eu lembro que na época que eu treinava na pod, nem esteira tinha. Esteira era um luxo naquela época. Então, é verdade. Ainda era mecânica, não tinha nem motor, viu? O cara era com a força das pernas, empurrando. Então, o cara arrodeava o quarteirão correndo, que era muito melhor do que aquela esteira mecânica horrorosa que tinha aquela bicicletinha da Monarch, não sei se você lembra aquela bicicletinha de avaliação da Monarch antiga. E aquela que via. Que a galera usava. Então, a gente partiu hoje, pessoal, vocês que estão no curso aí, vocês estão partindo de um mar de pesquisas científicas fantástico. Vocês hoje têm muito mais conteúdo para acertar na profissão de vocês do que a gente tinha naquela época. Foi uma época boa, mas uma época que a gente sofreu um pouco para a gente conseguir aprender e conseguir entender esse conceito de personal trainer, né, do treinamento personalizado. Por que esse personal trainer é tão falado? Por que dizem que funciona muito bem? Porque era assim que a gente tinha naquela época. A gente pensava e disse, rapaz, esse tal desse personal aí, eu faço o trabalho igual a ele, então por que ele é melhor do que eu e ele tem que cobrar mais? Né? Vamos já chegar aí nesse fator dinheiro, nesse fator cobrança, mas primeiro vamos entender esse conceito naquela época. Então, quando eu comecei entrei na faculdade em 95, eu já tinha essa bagagem, a bagagem, seja bem clara, a bagagem do empirismo, era tudo muito empírico, né? Ninguém sabia a diferença de hipertrofia para resistência muscular localizada muito bem, trabalho de potência, trabalho de pliometria, para que servia, ninguém tinha muito esses conceitos estabelecidos. E aí a gente acabava meio que no acerto e no erro, lendo uma revista ou outra, porque nem livro tinha na época, falando muito sobre isso, os livros que tinham de fisiologia humana, a maioria deles eram em inglês, não eram traduzidos ainda, então a gente ia que meio que no acerto e no erro. E aí a gente, com o tempo, eu fui tentando pesquisar mais, né? Eu via que algumas pessoas desenvolviam a musculatura mais facilmente, eu tinha mais dificuldade de desenvolver a musculatura, depois eu descobri que você tinha os biotipos, né? Eu fui ver os biotipos ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, as facilidades de aumentar a massa magra ou não, ou a facilidade de acumular gordura
né, o tecido adiposo, e aí eu fui pesquisar isso, e esse foi o meu interesse inicial para entrar na faculdade, né? Para vocês terem uma ideia, né, eu já atuava como personal trainer, mesmo sem saber, sem utilizar o nome, antes de entrar na faculdade, né? Desde 1988, ou até um pouco antes disso, eu atuava em academias de bairro, academias que os meus amigos eram os donos, eu tinha um conhecimento ali empírico de ler revista, de ler algumas revistas de inglês. Existia uma revista muito famosa chamada Muscle Fitness, que era uma revista do Joe Weider, para quem não conhece, que foi o pai da musculação moderna, e era uma revista que eu traduzia ali algumas coisas em inglês, e aí a gente conseguia trazer novidades naquela época para as pessoas. Acho que as pessoas conhecem o Weider, Dani, porque já deve ter, por exemplo, visto algumas anilhas com o nome dele. Exatamente. Entendendo? Então, assim, é aquele Weider mesmo, gente, que você já deve ter visto as anilhas com o nome dele. É esse Weider aí que a gente está falando. Exato. Para quem não conhece, ou para quem já ouviu falar, mas não leu muito a respeito, John Weider e Ben Weider, os dois irmãos, que lançaram Arnold Schwarzenegger como fisiculturista. Exatamente. E aí Arnold Schwarzenegger foi lapidado, digamos assim, por eles dois, e foi 7 vezes campeão mundial e tal. Então, naquela época, a gente tinha essa referência, era a foto que a gente tinha pregada na geladeira da gente, era de Arnold Schwarzenegger. A gente não tinha muitas referências no mundo da musculação, e aí se dá esse boom da hipertrofia. Tudo era hipertrofia, tal, emagrecimento. Se vocês terem ideia, se falava muito pouco de emagrecimento naquela época, né? Hoje a gente se fala mais de emagrecimento, fala mais do treinamento personalizado, tanto de força como de resistência muscular para o emagrecimento, mas naquela época nem se falava. A gente era muito raro você ver uma pessoa gordinha na academia. Se é raro hoje ainda, era muito mais raro naquela época. Hoje eu vejo essa mudança fantástica das mulheres na sala de musculação. Pra vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, eram raríssimas as mulheres na sala de musculação. As mulheres faziam a famosa ginástica localizada, né? Mas a musculação era uma prioridade quase que 100% masculina, era raríssima a mulher na sala de musculação. E hoje, quando eu vejo a sala de musculação lotada de mulheres, eu fico muito feliz, porque eu vi que as mulheres, acima de qualquer coisa, gostam de pegar peso e viram que o resultado da ginástica com peso é muito efetivo. Você está me ouvindo? Tranquilo. Pronto, é porque a tua imagem congelou, eu pensei que tinha congelado. Beleza. Então é isso, pessoal. Então, voltando aqui. 1980, meados de 1990, começou-se a falar nesse termo personal trainer. Para vocês terem ideia, a nossa profissão, o profissional de educação física, foi regulamentado na Lei 9.696, em 1º de setembro de 1998. Então, quer dizer, a nossa profissão, regulamentada como profissão reconhecida, é muito jovem ainda. Né? A musculação, o personal trainer vem antes disso. Por isso que naquela época as pessoas atuavam como personal trainer, mesmo não tendo uma formação acadêmica. Hoje não se pode mais. Hoje você tem que ser formado, tem que ser registrado no CREF para você ser personal trainer, né? Mas naquela época não tinha isso, porque não existia uma regulamentação. E essa regulamentação, que se deu em 1998, ela foi muito benéfica para a nossa profissão. Se vocês estão aí hoje fazendo uma faculdade reconhecida, estão virando autoridades dentro da atividade física, graças a essa regulamentação. Infelizmente, se não houvesse essa regulamentação, vocês, pagando uma faculdade, se esforçando, estudando, estariam trabalhando do lado de uma pessoa sem nenhuma formação, né? Não querendo desmerecer aqui ninguém, mas naquela época tinha o zelador da academia que eu treinava, ele era zelador, e depois do horário dele formal de serviço, ele virava o personal trainer da academia. Exatamente. Dani, só ilustrando o que tu falou aí, há pouco, né, sobre o direito do provisionado, né? Sim, sim. É um direito constitucional, né, para quem já atuava na profissão antes da regulamentação, né, um direito constitucional que as pessoas têm, mas isso não quer dizer que você pare por ali. Se você tem direito e o mundo evolui junto, cara. Tanto que, assim, quando eu morava ali na Barra do Ceará,
tinha feira ali no Conjunto Polar, uma feira de feira, né? Frutas, verduras e tal. E, para tu ter ideia, o cara que eu comprava laranja dele, feirante lá da banca de laranja, ele tinha carteira do CREF de provisionado, tá entendendo? Não desmerecendo nenhum nem outro. Mas, assim, assim, tempos depois, né? Tempos depois, de tanto a gente insistir para que ele entrasse na faculdade, etc., tal, até pela facilidade que estava tendo no momento, ele tive o grande prazer de ser professor dele lá na época na FAMetro, e hoje é nosso colega. Ele era provisionado em futsal, né? E pouco tempo depois ele passou a ser licenciado em educação física, licenciado pleno ainda, né? Licenciado pleno. E hoje, toda vida que eu me encontro com ele, ele me dá um abraço, tudo, e enfim, ele disse que foi culpa minha. Porque eu enchia muito o saco dele, né? Por conta desse processo. Esse cara, não para por aí, velho. Tu recebeu isso daí, mas vamos para frente, vamos e tudo. Enfim, melhorar dentro da profissão. E ele diz que hoje ainda não é feirante, hoje ele é profissional de educação física e tudo, e trabalha em academia, etc. Hoje ele saiu do ramo de vender fruta exatamente por minha causa. E tem uma família, e graças a Deus tocou a vida dele, e é isso que a gente faz, abrir oportunidades. Exato. Na verdade, Tem uma dúvida aqui. Eu queria que tu me explicasse só essa parte aí do provisionado. Vamos lá. Antes da qualquer profissão, tá? Qualquer profissão, hoje virtualmente, assim, como é que eu vou dizer? Com a dinâmica do mundo moderno, algumas profissões elas vão deixando de existir. E outras profissões vão surgindo, né? Então, assim, nós temos uma regulamentação, né, como o Dênio citou, da Lei 9696 de 98, e até o dia 30 de agosto de 1998, então, quem já trabalhava profissionalmente naquela determinada área da educação física, assim comprovasse, junto ao Conselho Regional de Educação Física, teria direito ao provisionamento. O que é o provisionado? É um direito constitucional, certo? De que antes da regulamentação, se você já trabalhasse naquela profissão, você tinha direito de continuar exercendo esse vínculo profissional, certo? Por exemplo, nos licenciados, né? Nós temos uma lei de diretriz e base, que é a 9394 de 96, aonde especifica que para trabalhar na escola, o profissional ele tem que ser licenciado. Obrigatoriamente ele tem que ser licenciado. Só que existiam professores antes de 96. Fazer o que com esses professores? E daí eles têm esse direito adquirido, tanto que o nosso piso salarial é baseado no nível médio, que é baseado no nível médio deles, né, dos outros professores, que são os normalistas, tá? Enfim, e daí eles têm esse direito de trabalhar na regulamentação da profissão. Isso, como a gente está falando. Agora, sim, essa lei, embora nós sejamos, como o Dênio falou aí, muito novos dentro de uma regulamentação, né, é de 98, mas, gente, de 98 para cá já deu tempo para tu se atualizar, né? Então, assim, já deu tempo de poder entrar na faculdade, poder até mesmo fazer mais cursos profissionais, né, dentro desse ambiente. Enfim, uma profissionalização que você não fique exatamente só naquela mesmice como era antes, entendeu? Deu certo, Thiago? Entendeu aí? Não, mas obrigado, possível. Obrigado. Roberto, tu queria falar, Roberto? Só um minutinho, Giovanni. Roberto, tu queria falar? Sim, professor. Pois não, querido. Acrescentando aqui sobre essas profissões, né, que não precisa de provisionário, né, que você falou aí. Você vê que Sim. até instituições, tipo a Polícia Militar, penitenciários hoje, era mesmo assinatório, né, por se dizer assim, né? Isso. Entendeu? Hoje não, hoje é concurso.
Com certeza. Pois não, Dani, pode continuar, meu querido. Beleza. Então, assim, ainda voltando essa parte da iniciação do personal no Brasil, né, e aqui no Ceará, principalmente. Então, naquela época, o personal trainer ele não precisava, além de não ser formado, ele não precisava ter nenhuma pós-graduação. Né? O que ele lia ali no livro e tal, nas revistas, ele reproduzia. E hoje, graças a Deus, isso se inverteu muito. Dentro da nossa profissão, dentro do profissional de educação física, eu sempre digo que o profissional de educação física ele tem um leque de opções de trabalho. Ele tem a escola, ele tem o clube, ele tem a academia, ele tem o crossfit, ele tem hoje o funcional na praça, se ele quiser dar aula na praça, hoje ele tiver uma turma na praça, ele pode dar aula na praça, ele não necessariamente precisa de uma academia para trabalhar. Então, dentro desse leque de opções, o personal trainer hoje se mostra uma das ramificações mais rentáveis, digamos assim, dentro da nossa profissão. Lógico, nós temos aqui nós temos a segurança de um concurso público, seja na prefeitura, no estado. Se você tiver essa base, é ótimo. Tem isso aí, tanto o texto, o Renê, né? Só um minutinho, Dani. Silvestre, teu microfone tá ligado. Acho que esse trânsito acho que é no teu microfone. Dá só uma fechadazinha nele aí, parceiro, por gentileza. Valeu. Pois não, Dani, pode continuar, Amado. Pronto. Aí, o que é que a gente faz? Hoje, dentro da educação física, né? Tirando, obviamente, as pessoas, os profissionais concursados, que têm seu salário, graças a Deus, um bom salário hoje dentro no estado ou na prefeitura, o personal trainer, como profissional autônomo que ele não tem a segurança de um concurso, mas ele tem, na verdade, uma remuneração ainda muito boa. Né? Dentro desse leque de opções, hoje a remuneração do personal trainer é muito boa, talvez uma das na área de saúde seja um dos mais bem remunerados. Mas para que isso aconteça, essa profissão de personal trainer, ela foi se modificando ao longo dos anos e ela foi cada vez mais se especializando. Então, raramente você vai encontrar hoje um personal trainer de sucesso, né, que esteja na área há muitos anos, que não tenha pelo menos uma ou duas pós-graduações ou pós-graduação e mestrado, e aí vocês vão me perguntar, o mestrado serve para alguma coisa dentro do personal training? Provavelmente quem está enveredando para o mestrado vai ser uma pessoa que vai para outros patamares, outros níveis, ensinar numa faculdade, né, fazer outro tipo de trabalho, mas o que eu quero chegar é que nessa aprendizagem acumulada, né, nessa pós-graduação, nesses cursos específicos, ele vai cada vez mais se valorizando. E isso, por incrível que pareça, pode não parecer importante, mas isso dá uma diferenciação enorme na profissão. Né? Eu não sei se vocês hoje estão acompanhando essa mudança de alguns profissionais de educação física que estão indo para a nutrição, estão fazendo a graduação em nutrição, né? E antigamente, a gente falava assim, o cara tem uma graduação, vai fazer uma segunda graduação, para que isso vai servir e tal? Rapaz, tudo serve. A gente acabou de ver que o conceito agora é dizer, tudo serve, você só não serve você ficar parado, você ficar estacionado no tempo, como o Teice acabou de dizer aí. Você tem que estar todo o tempo se reciclando, buscando novos conceitos, buscando alguns novos trabalhos, porque cada vez mais o mercado ele vai ficando específico. Aí com essa abertura da pandemia, por exemplo, com essa loucura da pandemia, quem já dominava essa parte online, quem já era, entre aspas, né, não querendo ser pejorativo, mas quem era blogueiro, dominou e saiu na frente. Começou a dar aula online, começou a ter até mais alunos online do que presencial. E isso foi uma coisa que foi de repente. Então, quem tinha uma experiência nessa área, conseguiu segurar os seus alunos. Por exemplo, eu, de 15 alunos que eu tinha na época presenciais, eu fiquei com 13 online. Então, só apenas 2 realmente não se adaptaram e já voltaram presencial, mas a gente teve que se adequar, comprou câmera, comprou filmadora, comprou luz aqui específica, para poder não ficar parado. E partindo desse princípio, desse contexto, uma pós-graduação em treinamento esportivo, uma própria pós-graduação em personal training, para quem está saindo da graduação, vocês emendarem uma pós-graduação em personal training, porque isso vai ser muito de uma grande valia, uma pós-graduação em avaliação física, porque isso realmente
vai colaborar muito no crescimento profissional de vocês e na fidelização dos teus clientes. Né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente que está comigo há 10 anos. Então, são 10 anos fazendo atividade física de uma forma organizada e que, por incrível que pareça, aquele aluno ele não se sente seguro mais em fazer atividade física sozinho. Né? Para as pessoas que me conhecem mais de perto, em 2012, por exemplo, eu sofri um acidente de moto, um acidente motociclístico, fiquei 1 ano sem trabalhar. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas. Então, meus alunos, aí voltando naquela parte da remuneração. Minha remuneração foi daqui pro chão, pro zero. E naquela época, não se falava em nada do online, né? Nem se pensava em online como ele é hoje, né? Então, eu fiquei em casa, podia ter muito bem, se existisse o online naquela época, eu tinha segurado pelo menos uma parte da minha remuneração, sentado talvez na cadeira de rodas e dando aula online, porque, graças a Deus, a minha mente funcionava bem. Mas não existia nada naquela época, tudo era presencial, e eu acabei ficando 1 ano sem receber dinheiro. Então, essa que eu digo a vocês tem que sempre se especializarem, fazendo o máximo possível de cursos que vocês possam na área, tirando dúvidas, lendo muito livro, tem livros fantásticos hoje na biblioteca nessa área de educação física. E eu acho que é importante para quem quer trabalhar na área de personal trainer, estar sempre buscando esse tipo de leitura. Por exemplo, hoje está muito em voga a atividade física para mulheres gestantes, mulheres que acabaram de ter filho. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar aí no LPF, né, que é o Low Press Fitness. Tem pessoas aqui em Fortaleza que só trabalham com Low Press Fitness. Então, criou-se um nicho, o famoso nicho. Daniel, seja mais específico. O que significa essa tendência que você falou agora? Acho que travou aí. Travou para mim ou travou só para o Daniel? Travou aqui para mim também. Pronto. Pronto, voltou agora. Travou, Daniel, professor. Pronto. Voltou. Daniel, tá ouvindo direitinho? Alô, Daniel? Daniel, tá tranquilo aí? Daniel, a tua conexão travou. Vamos lá, só esperando aqui restabelecer para a gente poder dar andamento, tá bom? Vocês estão conseguindo me escutar ou não? Eu tô. Não. Pronto. É só o Daniel que está sem... Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui pelo WhatsApp. Pronto, beleza. Tá ouvindo, né, Daniel? Daniel, pode continuar, querido. Vou pedir para que ele saia e retorne. Alô, Daniel, tá conseguindo me escutar? Daniel, se você puder, estiver conseguindo escutar, sai da sala e entra novamente. Eu acho que tua banda travou aí.
Pronto, só aguardar aqui. Gente, então assim, vocês estão vendo aí que hoje a gente está falando exclusivamente sobre o personal trainer, né? A história do personal trainer, de como era nos primórdios e como é hoje, né? Como a gente está vendo hoje a atuação dessa área profissional, né? Do profissional da educação física, que é o personal trainer, tá? Então, a gente vê que nem tudo são flores, né? Então, a gente percebe que a gente tem um vasto, né? Deixa eu só pedir para que ele entrar novamente. Pronto, deu certo agora. Então, a gente pode perceber que hoje, como o Dênio havia falado antes, deu certo agora, Dênio. Como o Dênio havia falado antes, perfeitamente, agora sim. Então, assim, para que a gente, de vez em por outra, está tendo um problema na plataforma por conta do número de acesso, né? É uma plataforma simultânea para todos os cursos. Então, assim, Dênio, eu estava falando para os meninos aí sobre essa evolução, né, dos personal trainer, e que hoje, para que tenha uma estabilidade, né, para que essa moçada de hoje tenha estabilidade, teve muita gente no passado que roeu muito osso. Sim. Né? Sim. Enfim, e daí, Dênio, aproveitando esse momento, né, de que a gente falou sobre evolução profissional, como é que se encontra hoje o mercado em relação à remuneração? Lógico que hoje você entra na faculdade, né, pensando também na sua formação profissional e no mercado de trabalho, né? Como é que está hoje, em tese, assim, o que um iniciante, um estagiário, um iniciante e um profissional ele cobra, vamos dizer assim, em relação aos seus serviços de personal trainer? E como é que é feita essa cobrança? Pronto. Tá me ouvindo agora, né? Perfeitamente. Perfeito. É o seguinte, ainda essa parte, né, da cobrança do personal trainer, a gente ainda não consegue ter ainda digamos assim, não é uma coisa homogênea ainda, né? Para o pessoal aí que não pegou no começo, a gente faz hoje parte da Associação Cearense dos Personal Trainers, né? A ACEPT, onde a gente está diretor de ética lá nesse momento. E uma das nossas lutas lá para essa categoria, que hoje é uma das categorias mais fortes dentro da educação física, é promover pelo menos tentar essa equidade na hora aula, digamos assim, a famosa hora aula, que varia tanto, né? Se a gente pegar a hora aula de um profissional de educação física, personal trainer que trabalha na aldeota, obviamente essa hora aula vai ser totalmente diferente de um personal trainer que atua no Maracanaú, né, no Conjunto Ceará, nos bairros mais periféricos. E a gente tem ainda essa disparidade salarial, mas na grande maioria dos casos, o personal trainer, ele disparado, ele tem uma hora-aula muito maior, muito melhor do que o profissional, digamos assim, que é um profissional funcionário de uma academia, digamos assim, funcionário de uma academia ou funcionário de um clube, né? Então, a partir desse princípio, o personal trainer se tornou uma fatia de mercado muito competitiva, né? Muito disputada, e cada vez mais, é o que eu disse anteriormente, né? Cada vez mais ela está exigindo que você se sobressaia, né? Você tenha uma pós-graduação diferente, você faça um curso fora da área da educação física, né? E a gente hoje luta muito para que isso seja melhorado, né? Uma das pautas da Associação Cearense Personal Trainer é essa mudança na hora aula, ou pelo menos tentar deixar ali tudo pertinho para ser valorizado. Obviamente tem personagens hoje que cobram R$100 hora aula, tem personal que cobra R$50 hora aula. Isso é muito particular, porque cada um sabe das suas necessidades e de quanto dinheiro investiu na sua profissão, né? Isso tudo deve ser levado em consideração. Mas, em tese,
a gente fala que quanto mais especialista você for, mais você vai ter condições de se sair bem no mercado, né? Tem profissionais, tanto na área da educação física como na área da nutrição, que são reconhecidos já hoje pelo nome. O cara já fala, fulano de tal é personal trainer. Beleza, eu conheço. A cidade toda conhece aquele cara, né? Porque ele exerce um bom trabalho, ele tem a famosa propaganda boca a boca, ele sabe se vender. É importante que vocês que estão na faculdade ainda, que estão próximos de sair da faculdade, invistam nessa área de marketing, essa área de marketing pessoal, façam um curso extra faculdade nessa área de marketing, porque vocês vão ser lá fora, quando vocês chegarem no mercado, vocês vão ser bombardeados, principalmente nessa área do personal trainer, para quem quiser se dedicar a ela, com essa parte de vendas, essa parte de marketing pessoal, que a gente não vê na faculdade tradicional. Então, são cursos extras que vocês vão ter que fazer como investimento na profissão de vocês, né? Exatamente. Porque essa parte de fisiologia humana, essa parte de biomecânica, vocês têm que dominar bem, mas isso é o mínimo esperado de um profissional na área do personal trainer. Uma das coisas que a gente conversou na aula passada, Dênio, com o André, foi exatamente essa questão da longevidade, por exemplo, das academias, né, muito curtas até, porque eles, a gente, na nossa época, a gente não tinha uma disciplina de administração do esporte, né, uma disciplina de gestão do esporte. Né? E aí, o que acontece? Muita gente entrava no empirismo, entrava como, eu preciso só fazer isso, e aí o próprio dono da academia era profissional de salão e atendia, enfim, ele não sabia nem o que era dentro da própria academia dele. E daí as academias quebravam por falta desse coisa. Então, assim, é interessante você ter um conhecimento, né, sobre o marketing pessoal, relacionamento interpessoal também, né? E demais, né? O investimento pessoal para, como você falou, para se vender dentro do mercado. Até porque nós também somos produto do mercado, né? Exato. A semana passada eu estava... Pode falar. Tu completa o teu raciocínio, mas depois tu pode entrar no que eu vou te perguntar. E dentro dessa proposta, Dênio, de se vender para o mercado, né? Às vezes as pessoas confundem muito, né? Por exemplo, hoje o personal trainer, ele como profissional liberal e como a concorrência também, como você frisou também, é tamanha, supondo que você é personal trainer conhecido, eu também sou, e aí, por exemplo, o Thiago, né, que vamos supor que o Thiago te procura como cliente, né? E daí tu cobra, por exemplo, R$50 ele por sessão, né? E daí o Thiago me procura também. E daí diz, procurei o Dênio e o Dênio tá me cobrando 50. Tu pode me fazer mais barato? E daí, o que acontece? Eu acabo, não, o Dênio te cobrou 50, depois eu vou te cobrar 40 para tu ficar comigo. Tá entendendo? E aí acaba nessa vamos dizer assim, nessa concorrência até mesmo desleal junto da profissão, sabe? E aí acaba desvalorizando a profissão, acaba enfraquecendo a profissão, né? Aí, de repente, por exemplo, a Giovaneide se forma e, como está se formando agora, né? Cobra R$20, aí o Thiago já não vai mais comigo, ele vai com a Vaneide que está cobrando mais barato. Enfim, tem essa concorrência deslegal. Até que ponto vai, Dênio? Eu me perguntei assim, até que ponto vai essa questão da concorrência relacionada à ética dentro dessa profissão dos personal trainer? Pronto, belíssima pergunta. E esse seu exemplo aí é o que mais acontece, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Não era nem para acontecer mais isso, porque pessoal. Porque se nós formos corporativos, né, assim como é o advogado, assim como é o médico, a gente acaba nos valorizando também. Exato. Isso é bom que essa nova leva de profissionais que está saindo da faculdade agora já tem essa visão que a gente está falando aí, já tem essa visão da ética, do profissionalismo, do respeito mútuo entre profissionais, porque quando eu faço isso, quando eu faço isso de denegrir a minha hora-aula por 10, por 5, por 20, que valor que seja, porque o meu amigo ali cobrou tanto, porque o cliente faz isso.
Comumente ele faz isso. Qualquer cliente. Ele vai fazer isso. Você vai buscar concorrência. Ele vai querer, porque ele sabe que se diminuir R$10 para ele, talvez R$10 não seja nada, mas ele se sente satisfeito de diminuir R$10 na hora da aula. Não é nada para aquele cara. Até porque o perfil do cliente do personal trainer é um perfil de quem tem dinheiro. Sejamos bem sinceros. Tem dois perfis muito clássicos. A pessoa que tem dinheiro, que é empresário, que é profissional liberal, ou que é concursado de um grande escalão, mas tem o perfil daquela pessoa também que procura o personal trainer porque ela precisa do personal trainer, né? Ou por uma questão de doença, ou por uma questão que ela foi recomendada pelo médico. Especificidade, né? Exatamente. Então, esses dois perfis são os que a gente mais encontra hoje em dia. Então, todo mundo vai ficar nessa guerra de preços. Isso aí vocês vão encontrar diretamente. O que não pode ser feito é a pessoa denegrir a imagem do profissional, falando aqui no geral, por causa de um dinheiro que não vai trazer benefício. Até porque, a gente sempre fala, cada profissional tem seu valor, e isso é facilmente detectável, né? Tem profissionais que não se valorizam, até porque ele não tem a noção da valorização, porque ele nunca correu atrás de um curso na área dessa área de marketing, ele não sabe se vender. Ele chega para o aluno e diz assim, rapaz, minha hora-aula é R$100, o aluno, que é isso? Você está ficando louco? Fulano de tal, ele me cobrou 60. Aí ele, rapaz, eu faço 60 para o senhor, eu gostei do senhor, ele não consegue nem argumentar o porquê a hora-aula dele é 60. E travou novamente aí o Dênio. Acho que esse... Vou ver aqui se eu peço para ele entrar novamente. Dênio, tua conexão caiu novamente. Se tu puder sair e retornar, aí vai para a gente fazer mais ou menos o mesmo modelo do que foi da vez passada. Pode ser? Tu sai e retorna. Pronto. Gente, nesse momento, tá? Na volta do Dênio, Roberto, você pode fazer sua pergunta, ok? E aí a gente já pode começar a abrir para as perguntas que vocês quiserem fazer, tá? A plenária está aberta, na hora quando vocês quiserem fazer a pergunta, vocês já podem fazer, ok? A aula é de vocês. Roberto, pode fazer sua pergunta, que se for direcionada para ele, eu já filtro. Isso era só para lembrar para ele, certo, Dênio? Sobre aquela profissão que o senhor ia perguntar para ele, só que caiu, né, a primeira vez, a conexão dele, sim. Entendeu? Só para lembrar para ele aí, para a gente ficar sabendo também. Beleza, você pode falar. Dênio, voltou agora. O Roberto quer fazer uma pergunta para ti aí. Na hora, Roberto. Vontade. Boa noite. Boa noite. Na primeira vez que caiu a sua conexão, o professor Teiso e ele faz uma pergunta sobre aquele profissional, né, que é o personal trainer para gravidez, né, para mulher grávida, após parto, alguma coisa assim. Aí caiu a sua conexão. Tem como você explicar para a gente aí? Pronto. Perfeito. Explico sim, mano. Explico sim. Seguinte, é até legal a gente falar isso, porque eu fiz esse curso, é um curso de um método chamado Low Press Fitness. É um método que foi criado na Espanha, e ele é específico não só para mulheres que acabaram de ter sua gestação, acabaram de ter filho, mas ele foi criado visando esse público, né? Ele atua exatamente no retorno dessa funcionalidade do reto abdominal, principalmente do transverso do abdômen, né? Evitando aquela barrigazinha um pouco proeminente. As meninas aí podem até me ajudar aí, que eu esqueci aqui o nome técnico, que fica aquela aberturazinha. Dênio, eu ouvi muita palestra de uma moça, que é a Shirley, que ela é lá de Sobral, não sei se você sabe quem é. A Shirley, ela foi minha aluna no ensino médio, e, enfim, ela falou muito sobre a diástase a diástase, exatamente, é esse nome que eu esqueço toda a vida, cara. Obrigado aí. Então, assim, quando eu me interessei por esse curso, você vê como é as coisas, eu me interessei porque, além da diástase abdominal, ele também promove uma melhoria gigantesca na função, prevenindo a incontinência urinária.
Então, quando eu comecei a ler sobre Low Press Fitness, eu fui fazer esse curso e tinham 30 pessoas fazendo esse curso. Das 30, só 5 eram profissionais de educação física. As outras 25 eram todos fisioterapeutas. E é um curso aberto à área de saúde. Então, para você ver como... Inclusive agora, nesse final de semana, Dênio, houve um curso com o professor Marcelo Shoa, recomendo, um excelente profissional, o professor Marcelo Shoa, e falando sobre massagem, né? Massagem e liberação miofacial. Isso, liberação miofacial e massagem também, massagem terapêutica. Isso. E foi um curso espetacular. Acho que nós tivemos uma pessoa daqui dessa nossa turma que fez, mas na minha turma de fisioterapia, que eu dou aula para eles amanhã, no caso, né? Também fiz a divulgação e nós tivemos 8 alunos da fisioterapia. Então, assim, a galera tem que se envolver mais, porque acaba perdendo espaço para os fisioterapeutas. Exato. Inclusive, eu falei com ele ontem, ele disse que o próximo curso desse aí vai ser em 2021 apenas, e disse que não tem data ainda, mas assim que souber, ele me avisa. Porque é isso que eu digo a vocês, pessoal, procurar o máximo possível ser específico, a especificidade. Né? Quanto mais você tiver cursos específicos, mais você tem condições de atuar num nicho onde poucos profissionais da educação física atuam. Então, dentro desse conceito, né, eu fiz esse curso, é um curso caro, final de semana, foi R$ 1.500 um final de semana, mas valeu muito a pena todo o ensinamento das técnicas do Low Press Fitness. Eu ainda vou fazendo o nível 2 e o nível 3, porque... Não é o gasto, né, o investimento. Não, o investimento, você nunca deve ver isso como gasto. Então, como é que você pode fazer um investimento dessa monta, como é que você pode cobrar uma hora aula igual a quem não fez? Então, a partir desse princípio, você começa a se valorizar daí. E não se desespere. Se aquele aluno foi para o cara de R$50 e não veio para você, ele não era para ser seu. Nós temos técnicas. Hoje você, não sei se tu já fez algum curso com o René Maza, nós temos técnicas para quebrar, digamos assim, esse questionamento do cliente. O cliente chegar para você e dizer assim, rapaz, você cobra R$100, fulano de tal, ele cobra 60, e por que essa diferença? Você vai falar sobre todos os argumentos do que você pode a respeito do seu conhecimento, e se isso não funcionar, o René, isso eu já fiz na prática, aprendi com o René. O cliente disse, não, eu cobro o que o rapaz cobra, mas eu lhe dou 30 minutos de aula efetivamente. Eu lhe dou a parte específica e o resto você faz sozinho. E o cara gaguejou e acabou fechando comigo e não fechou com o cara lá. Então, eu acho que a gente tem que ter argumentos para esse tipo de cliente, né? E mostrar que a gente tem muito mais conhecimento e não é só porque a aula é mais cara, porque a aula é mais barata, vai definir nada, né? Então, eu acho que, partindo desse princípio, eu acho que a questão ética, voltando aqui para a questão ética, se dá também nesse patamar, nessa ética de você preservar o seu preço, de segurar o seu preço, não se deixar abater por clientes que vão querer pedir desconto. Hoje, por exemplo, se você tem uma ideia, hoje o meu trabalho é pautado é um trabalho, geralmente eu faço pacotes trimestrais, pacotes semestrais. Eu tenho um cliente que pagou um ano todinho comigo, pagou no começo agora de 2020, e a pandemia fechou tudo, ele continuou comigo no online, vai finalizar agora em dezembro o plano anual, e já vai renovar o plano anual para o ano seguinte. Tudo isso, tu faz contrato com os teus clientes, como é que funciona? Pronto, o contrato do personal trainer, ele é um contrato que ele pelo menos eu consultei... Ou é mais assim, de boca, como é que funciona? Não, o modelo de contrato de personal trainer, inclusive eu tenho até modelos aqui, depois se quiser eu te disponibilizo para você passar para os meninos aí. Ótimo, beleza. Ele não tem... Alguns advogados, alguns juristas dizem que ele tem valor jurídico, outros dizem que não tem. Mas sempre é bom fazer, até porque você se organiza com o teu cliente. Por exemplo, o teu cliente... te pagou a hora-aula e de repente faltou e não te avisou. Se tiver no contrato que você recupera a aula dele previamente avisada, que no dia que ele vai faltar, se ele avisou previamente, e você tem lá no contrato que você recupera a aula dele, beleza. Se lá no contrato tem dizendo que você não tem tempo para recuperar a aula do teu aluno, e a aula dele é perdida, acabou-se. Então, são coisas que está assinado lá por ele, está assinado por você, se você quiser registrar em cartório, você registra. Que é importante. Que é importante, e isso dá diferença, dá segurança, mostra o seu profissionalismo, entendeu? Isso. Outra coisa... Nesse aspecto, Dênio,
assim, como é que eu vou dizer, até mais segurança também para o cliente, porque você diz assim, pô, o cara tem um contrato, o cara é profissional mesmo, tá entendendo? Então, assim, e aí mostra que realmente você não é qualquer um professor de educação física, você é um profissional, né, e reconhecido, e tem lisura dentro da profissão e seriedade também. Porque do jeito que o contrato é um acordo bilateral, do jeito que o teu cliente tem direitos e deveres, você também, como profissional, tem direitos e deveres. Exatamente, né? Exatamente. No contrato que eu faço com um cliente anual, eu especifico, se houver algum imprevisto e eu tiver que passar 30 dias por questão de saúde, sem poder dar aula para ele, ou ele tem duas opções, ou ele devolver o dinheiro dele integralmente, ou ele repassar esse mês que eu fiquei sem trabalhar para um mês subsequente. Então, isso fica muito bem especificado no contrato, né? Eu não posso fazer um contrato com o cliente me pagar ou no cartão, ou no cheque, como quer que seja, e eu sem deixar ele sem nenhuma segurança. Nossa transmissão tá horrível. Dênio cortou novamente. Te peço perdão, tá, Dênio, por essas quedas, mas tá realmente a transmissão hoje tá deixando a desejar. Daqui a pouco ele deve estar voltando. Gente, fiquem à vontade agora para fazer as perguntas de vocês, ok? Vou ficar bem caladinho agora na minha e a gente faz uma bateria com cinco perguntas e daí a gente encerra, tá bom? Deu certo, Dênio? Deu certo agora. Já estamos ficando craque aqui no negócio. Então, gente, eu queria que vocês ficassem à vontade agora com o professor Dênio, tá? Marcelo, Giovaneide, quem mais estava há pouco também no grupo? Enfim, tinha umas pessoas no grupo agora. O grupo ficou bastante agitado agora no período da tarde, tá? E sinta-se à vontade. O Dênio é de casa, tá bom? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer. Sou o Marcelo. Pronto, Marcelo. Professor Dênio? Marcelo, primeiro Marcelo e depois o Elvis, tá ok, Elvis? Marcelo e Elvis, tá? Na ordem. Pois não, Marcelo? Tá escutando? Estou escutando, Marcelo. Pronto, professor. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que não é correto, certo? Nos termos legais, mas eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu estou no 4º semestre, eu movimento muito a social, eu posto conteúdo, eu estudo os artigos, eu explico em relação a determinado tema, seja biomecânica, seja fisiologia. Eu tenho muito pedido de pessoas que querem que eu dê aula de personal para eles. Inclusive, eu tenho alguns alunos, tanto presencial quanto online. Eu estudo muito para isso. Eu queria saber o que o senhor acha disso, o senhor que é da comissão de ética e tal, o que o senhor acha disso, ou o que o senhor me aconselha a fazer. Porque, assim, eu tenho muito de alunos. Eu não pego mais porque eu não tenho tempo. Eu trabalho em uma outra profissão, mas eu tenho muito a essa. Próximo ano, eu estou saindo para poder dar entrada no meu estágio. Perfeito. Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Marcelo? Marcelo? Estão me ouvindo, né? Pronto. Marcelo, é o seguinte, a gente sempre buscou, dentro da educação física, né,
o seu caso é um caso clássico, assim, clássico no sentido que todos nós precisamos trabalhar, precisamos ter nossa renda. Isso aí é inegável, é inegável. Até porque você e outros parceiros mais nossos, na sua grande maioria, fazem uma faculdade particular, tem a sua mensalidade para pagar, mas assim, perante a lei, perante a regulamentação do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, né, o profissional estudante, ele não pode exercer a parte de personal trainer. O que é que você poderia exercer hoje, legalmente falando assim? Se você seria estagiário na academia, né, e na academia você seria remunerado pelo seu estágio. O personal trainer, né, a especialização, digamos assim, entre aspas, de personal trainer, ela só pode ser exercida legalmente depois que você se forma. Né, depois que se forma e depois que você está registrado no CREF, né, no Conselho Regional de Educação Física. Mas, assim, o seu caso, fique tranquilo, o seu caso não é um caso isolado. Né? A nossa, como eu volto a ressaltar, a nossa profissão é uma profissão muito nova e que a gente ainda tem alguns ajustes. Agora, você só precisa estar ciente que se você estiver em alguma instituição, alguma academia, dando aula e se chegar a uma fiscalização do CREF, você pode receber uma autuação, né? E a autuação não é nada demais, ele vai só dizer que você não pode fazer aquele trabalho ainda e você não está apto legalmente para fazê-lo. Apesar de a gente saber que se a gente for analisar as coisas a grosso modo, tem pessoas no interior que nem na faculdade estão, e a gente sabe que dá aula. Então, é só essa questão. Mas eu acho que você está estudando, tem que estudar mesmo muito para isso, e você só tem que estar ciente que pode acontecer isso, tá bom? Beleza, Dênio. O Elvis agora tem uma pergunta a fazer. Elvis, pois não, querido? Alô, Elvis? Enquanto o Elvis não responde, mais alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer? Professor, fala, Marcelo. Em relação a dar aula de personal, tudo bem, nessa parte eu até já sabia. Mas em relação a postagens de conteúdo, eu disponibilizar conteúdo referente à educação física, né, a exercícios, enfim, englobando toda a área da educação física. Tem algum problema em relação a isso ou não? Não. Oficialmente não. Até porque, por exemplo, nem o CREF, nem o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, tem essa força de bloquear, de pedir as redes sociais, né, o Instagram, por exemplo, que é o mais famoso, do Instagram, tirar a sua postagem. Porque isso é feito, a internet é um mundo livre ainda, né, um mundo, infelizmente, para coisas boas, como é o seu caso, né, para coisas louváveis e para coisas ruins. Então, quanto à postagem de conteúdo, você pode fazer. Pessoalmente, eu até acho que você deva fazer para você ir formando uma opinião ao seu redor. Exatamente, pronto, essa é a palavra corretíssima. E quanto a isso aí, você fica tranquilo, você está se tornando conhecido, e hoje as redes sociais são de grande valia nesse sentido, para você formar o seu público, isso é importante. Simplesmente você ainda é considerado nesse patamar, ainda você está como estudante, um blogueiro, você é um blogueiro da área fitness. Na minha opinião, um blogueiro que tem conteúdo que vale a pena ser seguido. Por favor, me passe seu Instagram depois, que eu quero ler suas postagens. Eu até falei eu conversei com o professor Teisso, né? Todas as minhas postagens, elas são, de fato, embasado no que a ciência tem para nos dizer, entendeu? Tanto é que cada postagem que eu faço, eu boto as referências. Para cada postagem que eu faço, eu estudo 2, 3, 4 artigos para me tirar uma conclusão e passar o conhecimento que eu adquiri com aquele estudo, ou que eu já tinha, ou que eu reforcei, para quem me acompanha. Devido a essas postagens, eu recebo muito pedido. Referente aos meus alunos, eu deixo bem claro, quando eles chegam até mim, eu falo, cara, eu não estou dando aula de personal ainda, porque eu estou na faculdade, para lá, mas muitos deles deixam bem claro,
não, Marcelo, mas eu quero treinar contigo, porque eu vejo tu treinando, eu vejo você falando, postando vídeos, então eu confio no teu conhecimento. Então, por causa disso, eu acabo que pego um aluno ou outro, entendeu, professor? Certo. Em relação às suas postagens, eu aconselho que você realmente coloque as referências. Esse é o correto. Esse é o ético de você colocar todas as referências. O único efeito colateral que eu acho, Marcelo, em relação a você atender os alunos nesse momento, lá na frente, quando você estiver formado, isso é só uma utopia, de repente pode nem acontecer. Lá na frente, quando você estiver formado, é provável que que isso aconteça, que você aumente ou dobre a sua aula. Aí eu quero ver quais são os alunos que vão estar do seu lado nesse momento, porque você vai ter obrigatoriamente que se valorizar quando você estiver formado. E aí a gente vai ver quem está do seu lado nesse momento. Se não tivesse efeito colateral isso, entendeu? Vai ser ótimo. Já vai trabalhando em cima disso aí. Não, hoje em dia, mesmo ainda na faculdade, eu cobro uma hora-aula que muitos profissionais de educação física formados não cobram, entendeu? Então eu me valorizo em relação a isso. Às vezes o cara fala assim, um companheiro meu, Marcelo, mas tu nem é formado, tá cobrando essa hora-aula. Cara, eu cobro pelo meu conhecimento. Eu não cobro pelo papel da faculdade, eu cobro pelo meu conhecimento. Eu estudo para isso e estudo muito. O professor Teixeira me conhece, sabe disso. Então eu me valorizo desde já e deixo claro que o valor que eu cobro não vai ser compatível com o valor que eu vou cobrar quando formado. E vai dar certo, se Deus quiser. Acho que a Vaneide quer falar. Vaneide? Não, boa noite, professor Dênio. Boa noite a todos. Assim, eu acredito que eu não concordo assim, plenamente com o Marcelo, porque assim, você postar o conhecimento da teoria é uma. Você ter a prática é outra. Eu não estou falando de prática da gente ir para o maquinário e treinar, isso não, porque a gente, né, já é acostumado a treinar desde cedo. Eu estou falando da prática exatamente eu posso dizer, que vem exatamente dos cálculos de VO, né, X, tipo, o cálculo de tudo, para poder passar aquele treino, entendeu? Você está falando de uma contextualização teórica na prática, é isso, Vaneide? Pois é, porque não é só isso, não. Eu acho que a gente tem que estudar mais a fundo para poder passar um treino. Entendeu? Mas, Vaneide, eu antes de treinar um aluno, eu faço anamnese, eu faço teste de VO2 máximo, teste de VO2 máximo na esteira. O VO2 máximo que eu estava falando. Isso. Eu faço periodização do treinamento. Então, tudo que um aluno ele pode ter e tem por direito, eu passo para ele. Coisas que muito profissional formado não fazem e nem sabem fazer às vezes. Porque os artigos, eles estão lá abertos a toda hora para a gente ver, né? Eu estou estudando Macard e tal, mas assim, tem coisas que eu estou vendo ali que eu tenho que chegar para o texto, que eu tenho que chegar para os meninos, para o Danilo, que é professor de fisiologia, e tipo, ver se realmente o que eu estou compreendendo lá, entendeu? É o que eu devo fazer, porque qualquer um pode abrir um artigo e ler. Agora, você levar para a prática é outra coisa, mas assim, né? Cada um é cada um, né? Boa noite. Meu querido Silvano. Boa noite, Silvano. Boa noite. Gente, no que você falou, em tese, faz sentido assim, para um leigo. Por exemplo, ele mistura o que ele leu e tenta pôr em prática. Já o Marcelo, ele é um cara que pratica há muito tempo e estuda bastante. Então, junta uma coisa com a outra, entendeu? No meu caso, eu fazia musculação na época de musculação de rua, entendeu? Não tinha academias. Então, era mais fundo de quintal, era praça. E quando chegou a academia, foi modernizando. E com isso a gente vai se modernizando também, buscando conhecimentos. Tanto é que eu sei, Silvano. Olha, tanto é que muitas daquelas coisas que o pessoal fazia no passado é abolido hoje, porque era errado. Depois que a gente busca conhecimento, a gente não faz mais.
E aí você acaba. E aí só a gente alinhando aqui o pensamento, né? O que acontece é o seguinte: até então, o conhecimento de muita gente é o conhecimento empírico, né? Conhecimento empírico e métodos de tentativas. A partir do momento que você começa a alinhar o pensamento científico com a tua prática pedagógica, a tua prática, né? Vamos dizer assim, você já começa a ter outra visão. Você começa a perceber que aquele artigo que eu li naquele dia, ele tem sentido aqui. Aquele outro artigo que eu li no outro dia, ele não dá muito certo, porque o meu público é um público diferente. Então, dentro de uma análise de um artigo, tá? Você tem que ver muitas coisas. Você tem que ver metodologia, como foi que aquele autor ele fez e preparou aquele artigo. Você tem que ver o público-alvo dele, se é um público específico, se é de indivíduos treinados ou não treinados, se é de atleta, se é de sedentário. Se as variáveis estavam equalizadas. Exato. Se não estavam. Dentro do princípio dos treinamentos, gente, até mesmo a temperatura do ambiente vai influenciar no treinamento. Né, Dênio? O Dênio participa, né, de alguma. Tu ainda está no bicicross, Dênio, ainda? Não, eu sempre participei de mountain bike. No mountain bike, né? Então, mountain bike. Então, assim, existe uma temperatura ambiente para se disputar uma competição de mountain bike, por exemplo. Você não pode disputar com temperatura, se eu não me engano, é acima de 28, 29 graus, não é isso, Dênio? Exato. Então, assim, por quê? Porque isso causa desidratação no indivíduo. Então, a gente tem que ver essas variáveis climáticas, enfim, tudo isso vai traçar uma linha, né? Traçar uma linha de pesquisa, uma linha de prática de treino. Antigamente, as academias eram academias que abriam uma porta, uma janela e deixavam o vento correr. Hoje nós temos academias com ar-condicionado, climatizadas e, enfim, praticamente o indivíduo nem sua dentro da academia, né, mas faz o treino dele com maestria. Tá bom? Por exemplo, professor Teis, tem a prescrição de treino para iniciante, né, tem para o avançado. O que eu vou fazer agora? Quero ver se eu faço. Assim, não desmerecendo aí, jamais o Marcelo, não. Eu tô querendo só dizer que se ele se sente preparado para isso, ótimo, entendeu? A gente tem que se sentir preparada totalmente para poder agir. Só essa a minha opinião, entendeu? Show. Se Beleza, no próximo semestre, por exemplo, próximo semestre eu já me sinto preparada, vou lá, entendeu? Vou também. Eu não vou dizer que não vou, não. Eu só acho que se está preparado, vai em frente, entendeu? Exatamente. Silvano, quer completar, Silvano, o pensamento? Tayson, e a todos, boa noite. É o seguinte, desde quando você passa a estudar com aquele foco e com o pensamento de que um dia você será um profissional de educação física, seja na parte personal, seja na parte de um treinador, seja na parte de um professor, você tem que estar focado e preparado. E para que isso aconteça, você tem que passar a estudar isso como professor, não como aluno. Entendeu? Para que você possa chegar lá e mostrar o que você sabe, senão você vai chegar de uma forma não preparado. Embora você esteja, mas não vai se sentir seguro. Tranquilo, entendi. Como que eu posso sonhar com algo que eu não estou preparado? É isso. Exatamente. Gente, no meu relógio aqui já são 20 horas e 23 minutos, certo? Já está adiantado um pouquinho. Infelizmente, a nossa disciplina é uma disciplina de 50 horas, né, Tiago? Como a gente já havia falado aquele dia, infelizmente, é uma disciplina de uma carga horária menor, né, reduzida,
mas para mim foi de bastante valia esse nosso diálogo. Queria agradecer aqui muito a presença do Dênio, certo? Eu sei que ele teve que modificar um monte de coisa aí da vida dele para poder hoje estar aqui com a gente. Queria agradecer, Dênio, deveras mesmo, estou muito feliz em ter você aqui com a gente hoje, certo? Morrendo de saudade de você. Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Pelo menos alguns aninhos, né? Alguns anos já. Mas se Deus quisesse, a internet ela tem uma vantagem porque ela aproxima os distantes, né? Exato. E se Deus quiser, a gente vai fazer com que isso nos aproxime agora de uma forma mais física, tá? Dentro dessa perspectiva, Dani, queria que você se despedisse aí da galera, certo? E para a gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo. Perfeito. De antemão, eu queria te agradecer pelo convite. Eu acho que toda vez que se reúnem pessoas ao redor do mesmo tema, né, a gente acaba enriquecendo o nosso pensamento, né? Eu acredito que os alunos aí estão no caminho certo, estão sendo bem preparados. Gostaria de dizer que quando vocês saíssem da graduação, não parem de estudar. O bom profissional, o bom personal trainer é aquele que é específico. Então, a palavra de ordem é especificidade. Alguém vai trabalhar com fisiculturismo, outro vai trabalhar com emagrecimento, outro vai trabalhar com gestante, e vocês vão se tornar os melhores profissionais, cada um em sua área. Não existe mais espaço para o personal generalista. Todos temos que ser específicos naquilo, ser o melhor. Não interessa. Se eu não domino esse métier aqui, por exemplo, eu não domino natação infantil. Já teve gente que queria que eu desse personal de natação infantil. Eu simplesmente disse, não domino, sou muito humilde de dizer que não domino, recomendei bons profissionais e deu tudo certo. Não adianta querer abraçar a minha esposa. Recomendo a minha esposa agora. Exato. Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Desculpe qualquer coisa, se tiver faltado alguma informação, alguém que depois quiser me mandar uma pergunta, repassa para mim e a gente responde com a maior boa vontade do mundo, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Dênio. Não sei se o Marcelo... Não sei se... Fernandinha, você está on? É porque a minha internet estava oscilando bastante. Eu vim para a cozinha e melhorou um pouco. Primeiro eu quero dizer ao professor que eu não tive a oportunidade de assistir 100% por conta desse problema da conexão, mas o professor Teis vai nos monitorar e nos manter informados. Quero agradecer em nome da sala, em nome da turma. Deixar bem claro que você sempre será bem-vindo. Quando tiver a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, será um grande prazer. Obrigado. Eu já sou aluna do Teis há algum tempo. E gostaria de novamente enfatizar que foi muito importante a sua visita à nossa sala hoje, como está sendo sempre. O professor Teis sempre inovando com convidados especiais maravilhosos. Quero dar os parabéns para ele também, porque está sempre se superando nas tentativas de melhorar o nosso conhecimento, e ele está conseguindo. E desejar tudo de melhor. Show de bola. Com isso... Professor, passa as redes sociais. Eu vou colocar. Dênio, se você me permitir, eu vou colocar lá vou publicar lá no grupo que a gente tem no WhatsApp. Vou colocar o seu Instagram lá. Tranquilo. Certo? Tranquilo. Tá bom? Beleza. Pra galera entrar e conhecer mais o teu trabalho, né? Conhecer mais só aproveitando e fazendo um merchan aqui, posso fazer um merchan rapidinho? Por favor, Dênio, a gente já estava esquecendo, favor. Não, em breve, provavelmente em breve, tá ainda no forno, mas eu vou lançar um curso sobre avaliação física na prática, pessoal. São avaliações, são pequenos testes práticos, testes que não precisam de muito investimento financeiro, e que você pode dar respostas aos seus alunos. Se você está numa academia que não tem uma esteira, se você está numa academia que não tem uma bicicleta, tem protocolo de banco, para você fazer o cara subir e descer do banco. Não é desculpa para dizer, eu não tenho condições de fazer uma avaliação física. Se não tem o banco, vai fazer um teste de pista ao redor de uma praça. Então, essas parte prática da avaliação, uma avaliação é um curso simples, mas que já dei para alguns alunos da área da educação física que gostaram muito.
não precisa ter aparelho caro. Se quiser montar uma sala também, vai ter uma parte mostrando o que precisa comprar para montar uma sala de avaliação, como precificar essa sala de avaliação. E aí, em breve, eu vou estar distribuindo esse curso online para vocês, né? Vai ser vendido online, um preço super acessível. Em janeiro, provavelmente, depois eu passo a data para o texto, quando a data estiver oficializada, vai ter também um curso, esse mesmo curso, só que presencial, só um final de semana. Aí, quando tiver a data, tudo direitinho, eu passo para vocês. Mas em Etimão, eu vou lançar ele online também para atingir mais amigos da educação física. Tá bom? Mas é melhor presencial mesmo. Marcelo, acho que o Marcelo queria falar agora há pouco, o microfone dele abriu, depois fechou. Queria falar, Marcelo? Acho que não, deve ter sido impressão minha. Não, professor, é que eu tô aqui no caminho da academia agora, eu ia saindo já. Não, eu costumo dizer que o professor falou em relação a ser específico, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem que ser generalista no básico, mas especialista no nicho que você quer seguir. Lógico, perfeito. Fechou, perfeito. Filosofou agora. Dênio, meu querido Dênio. Cara, eu não vou me cansar de dizer que é um prazer ter falado com você essa noite, ter mais um momento desse com você. Muito obrigado pela sua presença. Espero ter contribuído à altura que você merece. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Acredito que tenha sido de muita valia para todos, né? Deus continue abençoando a tua vida e a vida de cada um de nós, tá bom? Amém. Forte abraço, meu Obrigado. querido. Um abraço, tudo de bom. Valeu. Gente, com isso nós estamos encerrando a nossa transmissão da nossa aula de hoje, tá? Vou desligar aqui a gravação, mas vou ainda dar uns avisos agora no pós-gravação, ok? Ok, professor. Só um minutinho.